começar falando do Atlético na Sul-Americana, ontem o Galo ficou no empate em 1-1 com o Cienciano lá na Arena nesse jogo, né? Um jogo que tinha uma expectativa de vitória e virada de chave, mas terminou em vaia mais uma vez. Cara, é difícil, tem coisas que a gente tem que respeitar e não pode estar falando aqui. Tem coisas que a gente tem que melhorar internamente, tem que sair daqui lamentando porque poderíamos ter feito melhor. O objetivo era sair da Arena com a vitória contra o Cienciano e a classificação direta para as oitavas. Mas não fomos capazes, empatamos, então com certeza ficou um pouco abaixo. No primeiro tempo, o Atlético foi capaz de marcar antes dos 10 minutos iniciais. Mas o Rony estava impedido e o 0-0 seguiu. Até os 31 minutos, quando o Rony mais uma vez marcou. Só que assim como na primeira chance, ele também estava em posição de impedimento. Criamos, eu tive dois gols ali anulados, eu estava vendo o primeiro lance, ele foi... Eu vou nem procurar nem comentar. O Cienciano criou menos, mas botou o Everson para trabalhar nessa cobrança de falta. Quando parecia que o 0-0 daria o tom da conversa no intervalo, Lianco aproveitou o escanteio para marcar de cabeça. Mas o tom da conversa no intervalo ainda foi o do empate. Quem fez o gol também fez o pênalti 5 minutos depois. Mão na bola marcada pelo árbitro em campo. E gol do Cueva, que ainda aproveitou para provocar. Parecia até que sabia que o placar ia acabar desse jeitinho. Cometemos um pênalti, que é pênalti, não é pênalti, enfim, foi marcado o pênalti e tomou o gol e a equipe se perde. Se no primeiro tempo foram os gols anulados, no segundo a rede nem balançou. A melhor chance do Galo foi com Scarpa, já no apagar das luzes, e quase que a história fica ainda pior. Rubens foi desarmado e o Lianco teve que arrumar a bagunça para o jogo não acabar em derrota. E aí a gente não teve a força necessária para definir, criar mais jogadas, se perdeu, o time ficou nervoso, desorganizado e acabou que fracassamos num momento em que não podíamos fracassar. A sensação de fracasso deixou o Hulk assim e a torcida na bronca com o time. No direito deles, estão completamente com razão. Cabe a nós melhorarmos para que a gente possa fazer os jogos melhores, para que a gente possa buscar o título sul-americano. E esse tropeço custou a vaga direta para o Atlético para as oitavas de final da Sul-Americana. Agora, o Galo vai jogar contra o Atlético Bucaramanga, time da Colômbia. O Bucaramanga ficou em terceiro no grupo E da Libertadores, o mesmo grupo do Racing e do Fortaleza. Os jogos estão previstos para julho, mas ainda sem data marcada, o Galo vai decidir em casa, mas tudo isso só depois da Copa do Mundo de Clubes. E o Cuca falou sobre esse confronto aqui. Foi avisado que se a gente é o primeiro, não tem viagem, pula uma etapa, foi avisado aos montes. E não fizemos, agora temos que jogar e temos que vencer lá na Colômbia e vencer aqui. Não tem outro jeito. E não é só o Galo que vai precisar disputar os playoffs. O Vasco vai jogar contra o Independente Del Valle, o Grêmio vai jogar contra o Alianza Lima, o Bahia, que caiu da Libertadores, vai jogar contra o América de Cali. O Brasil, gente, entrou na Sul-Americana com 7 times, só que 3 já foram eliminados na fase de grupos. Cruzeiro, Vitória e Corinthians. Aninho meio esquisito pra gente, né? Crise financeira no Galo. O Atlético está enfrentando mais um momento complicado nos bastidores. E a situação preocupa torcedores e atletas. Segundo a apuração do Tempo Esportes, o clube está com pagamentos atrasados de luvas e direitos de imagem para alguns jogadores e também para empresários. Fontes próximas ao elenco confirmaram que os direitos de imagem estão com atraso de pouco mais de uma semana. A informação foi divulgada primeiro pelo portal Fala Galo, e não é a primeira vez neste ano. Em abril, o Galo já havia atrasado salários e direitos de imagem. Além disso, o clube ainda acumula dívidas com outros times pela compra de jogadores, como é o caso do Fausto Vera, do Corinthians e do Daverson, do Cuiabá. Esses casos, inclusive, já estão sendo resolvidos na justiça. Procurado pela imprensa, o Atlético respondeu apenas que esse assunto é interno e não vai se manifestar oficialmente sobre o tema. Torcedor, o que você acha dessa situação?
O clube vai conseguir sair dessa crise sem afetar o desempenho dentro de campo? Deixe a sua opinião nos comentários e não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do Galo. Aqui é Atlético sempre, mesmo nas dificuldades. O que você falou na rádio para mim foi irretocável. Quando você disse, olha o grupo do Atlético, Caracas, Iquique e Cienciano. O Atlético tinha que classificar aí. O Atlético teve 2 vitórias. 2 vitórias. O Atlético tinha que classificar com 18 pontos nesse grupo. Então, assim, acho que todos têm responsabilidade. O Cuca tem responsabilidade dele, jogadores, comissão técnica, o próprio Paulo Brax. Mas os grandes responsáveis carregam o sobrenome de Menin. Eles são os grandes responsáveis. Então a família Menin, que hoje está à frente do Atlético, Rubens e Rafael, é a principal responsável pelo fiasco que tem sido o Atlético nessa temporada. O Atlético tem um perfil de elenco, de jogadores, principalmente no setor ofensivo, são jogadores reativos, são jogadores intensos, são jogadores que brigam pela bola o tempo todo, só que são jogadores que quando enfrentam um time fechado, não tem capacidade de buscar uma tabela diferente, tentar uma enfiada de bola diferente. O Scarpa é uma exceção, só que é pouco, Thiago. Porque ninguém se associa a ele. O Rony, o Coelho, o Júnior Santos, são todos jogadores intensos que brigam pela bola, mas muitas vezes, repito o que eu falei em alguns programas, na conclusão de uma jogada, olha pro chão. O Júnior Santos é o mestre. Olha pro chão, é impressionante. É o momento do último passe, da finalização, que você tem que olhar pra frente. Eles olham pro chão. Então são jogadores com as mesmas características que o Cuca indicou também, de um time reativo. Quando o Atlético tem que propor jogo, tem dificuldade. E ontem, antes do jogo, o Cuca, conversando com a gente rapidamente, ele falou que em nenhum jogo jogando em casa, são 5 ou 6 jogos em casa na Arena MRV, o Atlético conseguiu colocar o adversário na parede no primeiro tempo. Ontem, parte do jogo, verdade. Foi talvez o único jogo que o Atlético colocou o adversário na parede no primeiro tempo. No mais, o Atlético não consegue, pela característica do elenco. Significa que o Atlético tem problemas muito maiores do que talvez um entrosamento dentro de campo, talvez a bola não entrar, porque quando o Hulk fala uma coisa dessa vez, ele tá até amadurecer um pouco, né, Luciano? Porque ele vira e fala, não posso expor, ele pensa bem, porque normalmente ele jogaria isso aí pra todo mundo. Gente, alguma coisa, claro, não tá acontecendo direito nos bastidores do Atlético, só que a gente não tá tão dentro assim pra poder falar, mas isso é nítido, porque se você vê o Hulk falando pra todo mundo que ele tá bem fisicamente, mas você olha o semblante dele, você olha não só dele, dos jogadores, você vê o desempenho dentro de campo, isso não acontece, né? O time do Atlético, que já foi dependente do Hulk, hoje o time do Atlético tá dependendo do Coelho, gente. Com todo respeito, que eu acho um baita jogador, mas até não pode depender de um jogador. E outra, quando o Cuca fala que ele tem que procurar o time titular... Mas dependia do Hulk. Não, tudo bem, mas aí nós estamos falando do Hulk. Não, antes dependia do Hulk. Não só dele, né? Mas é o Hulk. Mas é o Hulk. Então pode depender de um jogador, desde que seja o Hulk. Só que agora é o seguinte, quando o Cuca fala que ele tá procurando o time titular, parece que ele perdeu vários jogadores. Ele perdeu 2. E aí a história é o seguinte, no lugar do Arana, tá jogando o Rubens, que é um dos melhores jogadores do Atlético no momento. Mas quem devia jogar? Ao lado do Lian e do Coelho. O Hulk, então, cara, o Rubens vai enlouquecer. Olha o que o Cuca precisa. Ele precisava de uma peça, então, pra encaixar nesse time. Só que ele não consegue. Tentou Igor Gomes, não. Ele tentou Igor Gomes, tentou Bernard. Ele não consegue. Agora, tem no elenco? Sinceramente, não tem. Tem que contratar. Essa é a questão. O Cuca me parece bem abatido com tudo que tem acontecido no Atlético. Não era pra menos. E assim, ele hoje tem responsabilidade também. A gente não pode apontar o dedo só pro elenco nesse momento, ou só pra diretoria nesse momento. O Cuca tem que estar, quando a gente fizer as críticas, ele tem que ser citado também, porque ele tem responsabilidade. O Cuca é responsável pelo Atlético que não consegue jogar. O Atlético que ele colocou em campo ontem tinha que ser o suficiente para atropelar o Cienciano e passar para a próxima fase. Então não tem como, a gente não pode eximir responsabilidade do Cuca. Ele tem responsabilidade. Eu, quando falei na rádio, eu falei sobre eximir um pouco da responsabilidade do Paulo Brax por ter chegado muito em cima da hora. Ele chega em janeiro, mas é um pouco também. Ele tem responsabilidade. Ele chega em janeiro ou fevereiro? Janeiro não, ele chega depois. Chega depois, março. Depois, Então, eu não posso chegar e apontar o dedo todo para um diretor de futebol, um CSO, o cargo que ele ocupa no Atlético, que chegou depois. Sim. Ele não foi responsável pelo planejamento lá atrás. Não. Ele acaba pegando um planejamento em andamento e tendo que colocar tudo ali, trocar os pneus com o carro andando.
Então eu eximo um pouco da responsabilidade dele. Eu acho que o Cuca tem a responsabilidade dele, os atletas têm as responsabilidades deles, mas os principais responsáveis para mim são os donos do clube. Mas quando eu digo os donos do clube, eu falo especialmente na figura do Rafael Menin, porque é ele quem toma conta do futebol. Eu não posso chegar aqui e falar do Renato Salvador, do Ricardo Guimarães, que nem sequer tem tido tanto contato com o futebol do Atlético. Eu tenho que falar de quem tem contato com o futebol do Atlético. E quem tem contato hoje é o Rafael Menin. Então eu preciso cobrá-lo. Eu preciso cobrá-lo porque o que me parece hoje, à frente do Atlético, é que ele não tem capacidade para tal, para ser um gestor de futebol. Ele é ótimo na construtora, ele é ótimo na emissora, ele é ótimo na rádio, ele é ótimo no banco, mas no futebol ele não me parece ótimo. Poxa, olha o que a gente está assistindo do Atlético. E aí eu falo isso porque as previsões feitas por ele e por eles sempre foram previsões furadas. Assistindo o jogo ontem, quando terminou o jogo, eu fiquei pensando só o seguinte, cara, a torcida do Atlético não merece o que ela tá vendo em campo, sinceramente. Ontem tivemos 26 mil pessoas que foram ao estádio, que mesmo vendo um show de horrores, o Atlético não jogou absolutamente nada. O time reserva do Atlético, ele tinha obrigação de vencer o Cienciano. Mas o Cuca ontem, ele temeu por poupar alguns jogadores. Imagina se tivesse poupado, hein? O Atlético não tinha 2 titulares só. Não tinha só o Arana e o Coelho. E o Atlético não conseguiu vencer o forte Cienciano, contém ironia nessa frase. É de realmente se preocupar não só com o momento, mas com o futuro do Atlético. Porque se a gente procurar culpados, o Cuca chega na coletiva e fala que a culpa é dele, mas aí ele fala, minha e dos jogadores. Claro, os jogadores estão devendo, né? 5 alterações, nenhuma surtiu efeito e o próprio treinador fala isso. O torcedor ontem apoiou do início ao fim. Ele só reclamou quando acabou. E aí eu vou incluir, além disso, sabe, Cuca, a diretoria do Atlético. Ela fez um investimento no começo do ano, contratou jogadores? Contratou, mas o Luciano falou muito bem, ainda não é o suficiente para você ver um time do Atlético competitivo. E ontem eu falei aqui, eu acho que o Atlético não é competitivo. E me preocupa o Paulo Brax virar público, e aí eu respeito a opinião dele, mas ele fala que o Atlético é competitivo, mas ontem o time mostrou que não é. E é mais uma vez, 10º lugar, como o Elton falou, do Brasileiro, né? E já não bastasse para o Atlético ano passado ter conseguido ficar fora da Libertadores, o torcedor se sujeita, entre aspas, né, a jogar uma Sul-Americana, mas quer ganhar a Sul-Americana. Mas aí, cara, vai para uma repescagem num grupo como esse. Olha, eu acho que é o momento, sabe aquele momento de falar assim, todo mundo, entra aqui dentro, vamos sentar e vamos conversar. O que está acontecendo? Por que os jogadores não jogam o que se espera deles? Eu sou fã do Hulk, sou até advogado do Hulk, mas o Hulk não está bem. E quando o Luciano e outros entrevistaram ele ontem, ele disse que ele está bem, que ele não tem nenhum problema fixo. Galo, galo.